É com prazer que eu volto a essa casa para trazer alguns importantes esclarecimentos acerca do tratamento oncológico no município de Ubá. Eu não poderia me furtar de vir a esta casa, tendo em vista das várias situações que são criadas no município, e a gente, ao longo da história, Ubá tem uma história muito rica, a gente vem perdendo instituições, vem fechando instituições ao longo dos últimos 100 anos, justamente em função da imaturidade para lidar com algumas políticas públicas. Nós perdemos, por exemplo, a Universidade Federal de Viçosa. Eu trouxe aqui o documento para que os vereadores possam atestar. Em 12 de abril de 1921, foi esclarecida. E o Ubá perdeu por conta da política. Nós fechamos a Escola de Farmácia e Odontologia, que era uma das mais conceituadas do país, em 1932, por conta de política. Chegou-se a fechar todos os educandários de Ubá por conta de intervenção política. Só salvou o ginásio estadual naquele período, porque o doutor Ari Gonçalves era deputado estadual, e ele foi até Getúlio Vargas, no Palácio do Catete, para evitar, e o Getúlio Vargas não estava naquela oportunidade, estava o chefe de gabinete, então conseguiu salvar o Raul Soares. Só que boa parte dos educandários de Ubá, que eram referência estadual, foram fechados. E o tratamento oncológico em Ubá foi à custa assim, de muito esforço, de muita articulação. A gente não acorda e fala assim, eu vou montar um procedimento hospitalar no município de Ubá. Há uma discussão de bastidores, há uma articulação de bastidores que requer influência, que requer um número de pessoas significativas para que a coisa aconteça lá na ponta. E antes de começar a minha fala, não poderia me furtar de lembrar e fazer uma exaltação às pessoas que fundaram o Núcleo de Combate ao Voluntário do Câncer em Ubá. Foi o senhor Manuel Prezado, o Valoz Davi, o Manuel Maurício, o Osmar Martins, o senhor Vicente Raimundo, que naquela oportunidade morava no Patronato São José, a Geni de Oliveira, a Maria das Graças Cacá, que todos nós conhecemos, e o Brás Porfírio. Foram essas pessoas que fundaram o Núcleo de Voluntários do Câncer em Ubá. Naquele momento, era difícil até ter prevenção em determinadas localidades, porque falava que o câncer era uma doença ruim e ninguém queria ter nem prevenção, como se tivesse doença boa. E essas pessoas iniciaram todo o trabalho, passaram por um longo processo para que nós pudéssemos chegar ao que estamos hoje. E naquela oportunidade, eles iniciaram o tratamento no Asilo São Vicente de Paulo, iniciaram as atividades no Asilo São Vicente de Paulo, mas com a necessidade de uma sede. Aí nós tivemos 3 médicos que foram de fundamental importância para dar o pontapé inicial em tudo isso. A primeira sede foi no Morro do Rosário, e o aluguel daquela sala, naquele momento, era pago pelo doutor Fernando de Aspais, doutor Kleber e doutor Ivaí. Ao longo de muitos anos, pagaram os aluguéis ali do voluntário do câncer, pedindo, pelo amor de Deus, para que as pessoas não revelassem isso, porque eles não tinham interesse, eles queriam a prevenção do câncer. No final de 2010, eu fui acometido por um câncer, um tipo raro, uma neoplasia, que, na verdade, nem tinha como fazer o tratamento. Não tinha como fazer o tratamento. Eu fui transferido para Juiz de Fora no início de 2011, porque minha irmã já trabalhava na Santa Casa há muitos anos e o meu cunhado trabalhava há muitos anos no Hospital da FHEMIG. Então, eles tinham um bom trânsito dentro de Juiz de Fora, então optaram por me levar para Juiz de Fora, para o Vasconce, que era próximo à casa da minha irmã. Eu cheguei para ser internado no Hospital Vasconce e via que eu ficava lá, os médicos iam fazer um monte de exames, mas não falava absolutamente nada comigo. E os quartos são quartos enormes, 5 camas de um lado e 5 camas do outro, para que os atendimentos fossem facilitados e, ao mesmo tempo, a gente ter uma relação íntima com as pessoas que estavam em tratamento. E eu percebia que não iniciava o meu tratamento, só depois eu vi a saber que o meu tipo de câncer não tinha condições de fazer tratamento venal naquele período. 5 pessoas de Ubá tiveram esse mesmo tipo de câncer no mesmo período. E aí eu fiquei internado, e a minha irmã que tinha pedido o médico para eu ficar internado, porque ela estava desesperada. A minha filha estava com 1 mês, como é que eu vou avisar para a família que ele está para morrer a qualquer momento? E foi justamente nesse intervalo que conseguiram uma alternativa de tratamento meu, que era um tratamento oral. E a quimioterapia de você fazer uma semana, de 15 a 15 dias,
ela já é terrível, terrível. Imagina vocês fazerem quimioterapia todos os dias, de 12 em 12 horas, durante 2 anos. Foi isso que aconteceu. Só eu e Deus sei o que eu passei. Mas no decorrer desse período, entre indas e vindas no hospital, eu conversando com o professor Joaquim, uma pessoa que esteve do meu lado, juntamente com inúmeros, falei, professor, nós precisamos de ajudar as pessoas de Iubá com um procedimento de tratamento na cidade. Não há mais como as pessoas ficarem saindo, sofrendo. Eu tinha carro, tinha um monte de carro para me levar todos os dias que precisava, tinha um monte de amigos, por conta de ser professor, historiador, ser uma pessoa influente. Então, eu tinha amigos daqui de Iubá, de todos os lugares, para me levar em Juiz de Fora. Então, eu não precisava ir além do carro, do meu carro. Então, eu não precisava, mas eu viajei algumas vezes no transporte só para perceber as dificuldades. A pessoa vai fazer uma quimioterapia, fica o dia inteiro fazendo procedimento de quimioterapia ou de radioterapia, fica o dia inteiro na cidade e volta passando mal. E eu disse a ele, nós temos que buscar uma alternativa. E na época foi motivo de chacota de algumas pessoas na cidade. Esse cara está querendo vender ilusão, querendo ficar enganando as pessoas, sendo que ele não tem condições de trazer um outro procedimento para o bar. Eu sabia que não tinha condições. Sou historiador de ofício, eu estudo, leio, eu sabia que não tinha condições de trazer um outro procedimento. Mas havia possibilidade, através de algumas brechas que a lei oferecia, de trazer o tratamento. Então, eu estava um dia, recebi um telefonema do Saulo Coelho, ex-deputado Saulo Coelho. Saulo Coelho falou, eu estou indo ao bar para te visitar. Você está podendo receber visita? Eu falei, posso. Aí o Saulo Coelho veio até a minha casa, me visitou, nós temos uma longa amizade. Ele virou para mim e falou assim, o que eu posso te ajudar? Eu falei, Saulo, o que você pode me ajudar? Eu estou querendo trazer o tratamento para o bar. Eu sei que pode trazer o tratamento da extensão de um tratamento. Pode ser de Juiz de Fora, pode ser de Muriaé, e a melhor opção é Muriaé, porque tem uma maior estrutura. O Ascons tinha uma estrutura menor e os outros hospitais não tinham uma estrutura para trazê-lo. E nós podemos trazer via FEMIG. Ele falou, eu preciso que você me leve até a FEMIG. Aí ele me disse o seguinte, que dia que você quer? Pegou o telefone e ligou para o doutor Antônio Carlos de Barros Martins, que era o presidente da FEMIG naquela oportunidade. O doutor Antônio Carlos falou, Saulo, não tem como não atender um pedido. Pergunte a eles quando eles querem ser atendidos. Se for amanhã ou depois de amanhã, por que o Saulo gozava desse prestígio? Além do prestígio político, o doutor Teófilo foi o primeiro diretor da colônia Padre Damião, e o doutor Eduardo, tio dele, foi o primeiro presidente da FEMIG. Então, o Saulo gozava tanto de prestígio. Ele olhou para mim, quando você quer ir? Eu falei, amanhã a gente vai para Belo Horizonte. Ele falou, amanhã. O Saulo estava voltando para Belo Horizonte, liguei para o professor Joaquim e para o Georgino, que é perito da Polícia Civil. Falei, ele marcou para amanhã, vamos para Belo Horizonte. Acordamos cedo, fomos para Belo Horizonte. Chegamos lá, o doutor Carlos estava nos esperando com toda a diretoria da FEMIG, juntamente com o Saulo. Aí eu falei com ele, a colônia está sendo subutilizada, que os tratamentos não têm internação. Nós poderíamos muito bem fazer uma tentativa de levar esse tratamento para o bar. Aí conversamos ali, ele falou comigo, olha, professor, eu aceito o desafio. Você me traz aqui os argumentos por escrito, traz os estudos das demandas regionais, tudo por escrito, e eu aceito iniciar as negociações para que nós possamos levar o tratamento para o bar. Eu falei, vou fazer muito mais do que isso. Nós vamos fazer uma coleta de assinaturas para que as pessoas manifestem o seu interesse de ter o tratamento. Aí ele brincou comigo, quanto você vai trazer? Eu falei, mais de 100 eu garanto. Ele falou, opa! E ele muito receptivo, muito brincalhão, falou, se você trazer mais de 100, a gente leva o tratamento. Aí eu falei, vou trazer mais de 100 mil. Voltamos para o bar e organizamos. Aí fundamos o GRAPAC, Grupo de Apoio aos Pacientes do Câncer, com o professor Joaquim, com o Sebastião Estevam, com a Dunalva, com a Marília Xavier, e mais uma enormidade com o Afonso Batista, e mais uma enormidade de pessoas no Sindicato Rural. Fomos até o Sindicato Rural naquela oportunidade e pedimos a diretoria do Sindicato Rural, que era o diretor do Dr. Edson, que é o atual prefeito, e o Januário. Não, você pode usar as instalações do Sindicato Rural. Então, lá foi o nosso primeiro quartel-general. Iniciamos a coleta de assinaturas. Mas, para iniciar a coleta de assinaturas, nós olhamos para a cara um do outro e falamos, e dinheiro? Nós não temos dinheiro para fazer isso. Vamos montar uma estrutura. Aí começamos a montar essa estrutura. Procuramos o Rui Gonçalves Leite Nascil. Rui, você é do Rotary,
e o professor Joaquim é do Rotary, nós precisamos de começar a montar a estrutura, mandar fazer os blocos padronizados para que nós possamos começar a coleta de assinaturas. Aí começamos a procurar as instituições e ir para o rádio. Aí o Rotary assumiu junto conosco, aí veio o Lions Club, a loja maçônica, veio a Itatiaia, com a Itatiaia veio o movimento empresarial, o Intercind, veio todas as instituições, aí vieram a comunidade em geral. Foi um dos maiores movimentos que já aconteceu na história de UBA de coleta de assinaturas. Todas as comunidades participaram. Durante 6 meses, nós colhemos mais de 120 mil assinaturas, algo em torno de 64 mil assinaturas em UBA, e o restante foi na micro-região de UBA, mais algumas cidades mais distantes. E com a participação de todas as comunidades, as empresas, as pessoas buscavam os blocos. Nós trabalhamos durante 6 meses, todos os dias. 6 meses, todo dia, de segunda a segunda. No domingo a gente estava na feira. E tinha mais de 100 pessoas naquela oportunidade que estavam fazendo tratamento, fazendo quimioterapia, fazendo tratamento. Aquela coleta de assinaturas foi um sopro de vida. Foi um sopro de vida para nós todos. Porque, mesmo fazendo quimioterapia, nós acreditávamos, sonhávamos com aquela possibilidade de ter um tratamento em UBA. E aí entrou o Reginaldo, o atual prefeito de Rio Pomba, que ele era secretário de saúde naquela oportunidade em Rio Pomba. O Reginaldo era responsável pela organização de secretários da região, convocou uma reunião com todos os secretários daqui da região, no Regional de Saúde. O doutor Clebson, como diretor da colônia, fez contato com várias outras pessoas que poderiam nos ajudar. Mônica Baloni, Mônica Espósito, vocês não têm noção do quanto essa mulher atuou para ajudar a gente, que ela estava no governo do Estado e ajudando a conseguir remédio para a maioria das pessoas. A Mônica atuando, e nós fomos montando essa estrutura, camisas, e as empresas procurando a gente, doando camisa. Nós fizemos mais de 10 mil camisas naquela oportunidade. As empresas doando, a loja maçônica, tinha pessoas até anônimas que ligavam e falavam: onde que está fazendo as camisas? Ah, no Corte Grande, que era uma empresa lá do Corte Grande. Quais são os números que estão fazendo? PMG. Então, ele chegava lá e falava: ó, tem tantas camisas, manda entregar no Grapac. Mandava fazer e pagava, tirava uma fotografia e mandava nota para nós. E assim foi. Fizemos uma mobilização das mais significativas. Professor, só por força de regimento, eu preciso que o senhor dê um acelerado, porque a gente já passou os 10 minutos, mas aí a gente pede autorização plenária para a gente ouvir o senhor por mais alguns minutos. Mas para o senhor dar um acelerado, para a gente não... Quando o Disseu foi o candidato, o Disseu pegou e disse para a gente: olha bem, eu vou contribuir para o Hospital do Câncer e vir para o UBA. O Disseu, o que ele fez naquela oportunidade? O Disseu foi eleito deputado, pediu ao governo Pimentel, através de uma emenda, juntamente com Gustavo Reane, a liberação de um recurso, mas só que era para o Hospital São Vicente, e nós entendemos que é importante era trazer o tratamento para o UBA. E assim o fez. Ele procurou o Dr. Sérgio Henriques, juntamente com o Zé Alexandre, que era o tesoureiro da fundação, e fizeram aquelas negociações. Só que aconteceu um impedimento por conta do meio ambiente. Quando eu fiquei sabendo do impedimento, eu procurei o Claudinei Emídio, o Adelto Barbosa, na colônia Padre Damião, falei: vamos retomar agora as negociações para que o tratamento seja aqui na colônia. De forma bem silenciosa, partiu até de minha iniciativa: não vamos tornar isso público. Ele consultou o doutor Fábio Bacarete, que era o presidente da FEMIG, consultou a diretoria da FEMIG, e a diretoria autorizou. Assim o fez. Iniciou, então, todo esse processo de negociação, que culminou com o que está acontecendo hoje. E as pessoas responsáveis por isso foram o Adelto, o Claudinei, a doutora Renata, o doutor Fábio Bacarete, a doutora Luciléia Carvalhares, que era representante da FEMIG no desenvolvimento social. E foram essas pessoas os responsáveis para que o tratamento se efetivasse em UBA, juntamente com o prefeito municipal e o planejamento com o Ricardo Nascimento, porque foi a partir dali que aconteceram as liberações de todos os documentos. Então, foram essas pessoas que foram responsáveis. Um volume enorme de pessoas, dezenas de pessoas que participaram. Eu não vou deixar de registrar esse livro. Eu já tenho 4 livros publicados, então será mais um livro que eu vou lançar no próximo ano, contando o tratamento, com a robustez de documentos, com ata, com tudo que vocês possam imaginar, valorizando as pessoas que realmente trouxeram o tratamento para o UBA e parabenizando a Fundação por ter aceitado aquele desafio junto conosco. Porque a Fundação foi provocada e aceitou o desafio de participar junto conosco. Então, foram várias pessoas que deram voz, vez,
e trouxeram o tratamento para o município de Ubá. Nós temos que agradecer essas pessoas aqui, doutora Lucinéia Carvalhais, Renata Leles Dias, doutor Fábio Bacaretti, Claudinei Emídio, Adelto Barbosa, doutor André dos Anjos, que foram as pessoas que fizeram todo esse trabalho na reta final agora de negociação. E foi de fundamental importância o trabalho de Claudinei Emídio e de Adelto Barbosa. Que se não fossem essas pessoas ter aceitado a minha provocação em 2019, não teria acontecido. E o Adelto, agora mais recente, foi o responsável por assinar a liberação total da área lá do hospital. Ressaltando que eles aproveitaram a oportunidade, a doutora Renata Leles aproveitou a oportunidade ainda para resolver uma coisa que era de suma importância lá para os moradores. Ela liberou R$500 mil naquela oportunidade para regularização fundiária, para que os moradores não tivessem problema nenhum. Então, eu agradeço a participação, gostaria de trazer à luz para vocês esses esclarecimentos, mas será relatado em livro no próximo ano.